Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos mais um dia aqui de domingo, hoje dia 2 de fevereiro de 2025. Estou feliz. Ontem foi o nosso aniversário. Pela misericórdia de Deus, completei 61 anos de idade. E graças a Deus com a nossa família aqui, fizeram muita festa. Comemoramos também o aniversário da minha neta, que completou 10 anos, a minha primeira neta, não é? Então eu louvo a Deus. E hoje estamos aqui para o nosso trabalho, não é? Trabalho que eu tenho colocado no coração de estar fazendo. E vamos então prosseguir, não é, com o trabalho que estamos fazendo para a glória de Deus, que é a Escola Dominical Online. Quero agradecer aos irmãos que estão adentrando na nossa aula já hoje. Nós vamos orar e depois eu vou cantar um hino, que vai ser o hino 45 que estaremos cantando, e depois do louvor deste hino estaremos adentrando no tema de hoje. O tema é muito relevante: Jesus é Deus. A revista, o título da lição não é uma pergunta se Jesus é Deus. O título da lição é uma afirmação: Jesus é Deus. Quero agradecer ao evangelista Wagner Colasso, ao nosso irmão Armerson, que está ali em Ingá, nosso irmão Cássio Ramos, em João Pessoa. Os irmãos já estão adentrando aí na nossa live, e agradecendo a Deus pela vida dos meus queridos e amados irmãos. Muito bem, então vamos neste momento orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, Pai justo, na tua presença nós entramos em oração, te dando graças, te louvando, Senhor, porque sabemos que estamos em pé, estamos vivos, agradecidos pela noite e pelo dia que raiou, pela saúde, pela paz e pela condição de estarmos nos comunicando aqui, Senhor, através deste programa nas redes sociais, porque Tu tens nos dado a vida e o vigor. Sabemos que a vida é um dom precioso Teu. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estarão comigo nesta live, aqueles que hão de assistir depois, que este ensinamento ele seja de grande bênção para a vida de todos os meus amados irmãos. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aí o nosso irmão Wagner, evangelista Wagner, saudando também com a paz do Senhor, estando aí na live. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Ontem eu ganhei uma caneca muito bonita aqui, olha, tá vendo? Essa caneca aqui que eu ganhei da minha filha, do meu genro, da minha neta, das netas, glória a Deus. E ela mantém a água friinha enquanto a gente está fazendo aqui a live, né? É muito boa. Vamos cantar o hino 45. O hino 45, ele fala muito sobre Jesus, né? Então vamos cantar. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. Um abrigo sempre perto para todo pecador,
um refúgio sempre aberto, é Jesus o Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó Cordeiro imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados expiando, a minha alma resgatou. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível, imutável, quem mo poderá tirar? Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O caminho que seguro sempre para o céu conduz, quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Glória a Deus. Quero pedir desculpa aí ao irmão Armerson, que pediu para cantarmos o hino 17. O hino 45 ele é longo, não é? São 6 estrofes e no caso cantamos também 6 vezes o coro, dá 12 vezes, não é? E aí ele já toma aí um tempo, que é o tempo da palavra, não é? Hoje nós estamos aqui para a palavra. O hino 45 revela tudo aí, né? O que é Jesus. Agradecer à irmã Noêmia, minha querida parente, né? Lá em Jaçanã. Glória a Deus. Noêmia para nós é como uma irmã, viu? Está assistindo também. E louvamos a Deus pela vida de todos vocês. O pastor Isaac Ribeiro está aí também passando conosco aí na live, não é? Esta live eu estou fazendo, irmão, principalmente, olha a irmã Simone Clemente, né, conosco, obrigado irmã Simone, para aqueles irmãos que por algum motivo ele não pode ir para a escola dominical, tem muita gente em casa, né, enferma ou distante, ou por algum motivo pessoal, familiar, não pôde ir, ele pode estar assistindo à escola bíblica online aqui conosco. Então a lição de hoje é a lição 5,
o 2 de fevereiro de 2025, o tema Jesus é Deus. O texto áureo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Felipe Gonçalves também conosco, glória a Deus. A verdade prática, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, a verdade prática, ela está afirmando, não é? Ela está afirmando aqui que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Na verdade, a divindade de Cristo, ela é incontestável na Bíblia Sagrada. A leitura bíblica em classe hoje encontra-se em João, Evangelho segundo João 1, de 1 a 4 e Evangelho de João 1, 9 a 14. São dois pontos extraídos no mesmo capítulo primeiro do Evangelho joanino. Diz a palavra de Deus: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Obrigado, irmão Andrei, também conosco, Andrei Soares, conosco aí. Deus abençoe a todos meus queridos e amados irmãos que estão neste momento aí em sintonia comigo. Esta aula, ela vai ficar gravada aqui nessa plataforma pelo menos por 30 dias e você pode assistir, você pode mandar para outras pessoas também assistirem, pessoas que talvez não tenham conhecimento e podem ser ludibriadas por alguém que ensina. Desde o princípio já houveram os heréticos, né, que o pastor Ezequias chama de heresiarcas, e esses homens, eles trabalharam contrário à divindade de Cristo, não é? Então, nós precisamos provar pela Bíblia, não é? Provar pela Bíblia. A irmã Francisca Leite também está aí conosco. Muito obrigado. A divindade de Cristo, ela é revelada em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento, mas nós vamos ver Isaías já também 735 anos antes de Cristo. Isaías já 7,14 fala do Emanuel, não é? Do Emanuel, nosso irmão Rondinello aí conosco, Deus abençoe. O Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Esse foi um dos nomes que Jesus foi chamado. Então, desde o princípio, mesmo como homem, nascido de uma mulher, não é? Mesmo que esta mulher era uma virgem, a Virgem Maria, não é? Que teve Jesus por obra e graça do Espírito Santo, mas nós vamos ver aqui que Jesus já era chamado pelo profeta Isaías como o Emanuel. Nosso irmão Wesley Pinheiro também está assistindo a aula conosco. Então eu volto a dizer, esta aula vai ficar aí na nossa plataforma e você pode mandar para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas, abençoadas, não é? E tenham o conhecimento da palavra. O objetivo da nossa lição
hoje é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo, explicar a heresia do arianismo. Você vai ver aqui, dentro dessa lição de hoje também, a heresia ariana, que veio do presbítero Ário, não é? Presbítero Ário, nosso irmão José Carlos aí conosco. Zé Carlos, Deus abençoe, viu? Lembro de você, lhe conheço, um irmão, um amigo. Muito obrigado por estar conosco aí. Glória a Deus. E, em terceiro lugar, apresentar as implicações do arianismo na atualidade, viu? Será que ainda existe arianos, né? Arianos que negam a divindade de Jesus nos dias de hoje? A gente vai ver e já posso adiantar para você que com certeza tem, viu? Tem aqueles que negam a divindade de Cristo. Por isso que nós precisamos estar ensinando a palavra de Deus. Amém, irmão José Carlos? Está saudando com bom dia, aqui com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado a todos os meus irmãos que estão comigo aí nesta aula, nesta sala de aula online. Glória a Jesus. Não é? O número 1, página 58, página 58, 56. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, não é? A natureza divina de Jesus. Eu quero falar sobre a natureza divina de Jesus. Nós estamos hoje falando, olha aqui, eu estou com esse livro aqui, olha. É Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida do pastor Walter Brunelli, viu? Muito boa, é muito bom essa coleção. Se você não tem, puder comprar, é importante, né? Muito bem. Veja bem, as discussões acirradas ao longo da história da igreja sobre as duas naturezas de Cristo deram aos pensadores que questionaram ou que emitiram opiniões sobre a natureza divina de Jesus o título de hereges, né? Alguns dos quais sofreram até excomunhão da igreja. A Bíblia não discute o assunto. Quer dizer, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não discute sobre a divindade de Cristo. Não. A Bíblia, ela declara e dá amostras para que se compreenda a sua natureza tanto humana como divina em uma só pessoa. Nós vamos ver, nós vamos estudar nas lições seguintes, né, sobre a união, chamada união hipostática das naturezas de Cristo, que são as duas naturezas, irmão Wesley Pinheiro conosco, a irmã Josinete Campos também. Então, nós vamos, a Bíblia ela não questiona sobre se Jesus é Deus ou não, ela apenas mostra, não é? Porque de fato, Jesus, ele é Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. A humanidade de Jesus é facilmente compreendida, lógico, né? Pelo modo natural de vida, porque ele teve infância, ele teve a fase adulta, aprendendo, trabalhando, sentindo fome, comendo, dormindo, sentindo tristeza, amor, alegria, cansaço, chorando, sendo tentado, enfim, tudo que é normal a um ser humano. Porém, quanto à sua divindade, como se explica, né? E a sua divindade? Ambas se mostravam presentes e claramente visíveis em sua vida. E é possível compreendê-las de modo distinto. Contudo, a discussão sobre a união das duas naturezas era para saber qual das duas prevalecia. Se é que há uma prevalecente, vamos dizer, o que é prevalecente? Quando Jesus está dormindo, ele está ali como quem? Como um homem, não é? Mas como ele está andando sobre as águas, ele não é um homem comum, ele é Deus, não é? Quando ele está dormindo na popa do barco, é um homem comum. Mas quando ele levanta a mão e diz para o mar, acalma-te mar, aquieta-te vento, ali é Deus. Então assim, as duas naturezas de Cristo,
estavam realmente muito claras e muito evidentes, não é? Muito claras e muito evidentes. O que eu lamento, meus amados irmãos, deixa eu dizer para vocês, é que nas nossas escolas dominicais, hoje, com um tema tão importante como esse, muitas pessoas vão perder tempo conversando outras coisas e não vai tratar diretamente desse tema. E os irmãos vão chegar lá na escola e vão sair do mesmo jeito. Mas Severino, obrigado pela sua participação conosco, está saudando com a paz do Senhor. E o tema de hoje, ele é muito importante. Escute isto. A natureza divina de Jesus não sofreu mudança essencial na encarnação. Quando Jesus ele nasce, que o Espírito Santo engendra, não é? Concebe no ventre de Maria, ainda virgem, concebe Jesus. Quando Jesus é concebido no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo, não é? A natureza divina estava ali, porque quem concebeu foi o Espírito Santo. E essa natureza divina, ela não sofreu mudança essencial. Significa também que ela permaneceu impassível. O que é isto? Desculpa, meus amados irmãos, eu tive a semana passada um resfriado e ainda não estou totalmente curado. O que é ser impassível? Isto é, sem possibilidade de sofrer e morrer. Porque tem doutrinas que diz que quem morreu lá na cruz não foi o Jesus humano, quem morreu foi o Jesus divino. Imagina isso aí. Mas a natureza de Cristo, a natureza divina, ela não tinha essa possibilidade de sofrer e morrer. Quem sofreu e morreu foi exatamente o Jesus homem. Livre, a natureza divina de Cristo é livre de ignorância e não suscetível de fraqueza e queda na tentação. Quem de fato, a minha irmã Marta está aí comigo, a Marta Nunes, obrigado, a irmã Vitória, obrigado vocês. Veja bem, quem poderia pecar, poderia, mas não pecou, era o Jesus homem, não o Jesus divino. O Jesus divino que habitava naquele corpo, jamais poderia pecar. Ele não era suscetível à fraqueza e queda na tentação. Você está me entendendo? É bom salientar o fato de que a encarnação foi em um ato pessoal. É melhor dizer que a pessoa do Filho de Deus encarnou-se, do que dizer que a natureza divina assumiu a carne humana. Então vou repetir isso aqui, que está neste dicionário para pentecostais de Walter Brunelli. Olha o que diz. É melhor, escreva isso se você tiver um caderno, uma caneta, escreva isto. É melhor dizer que a pessoa do Filho de Deus encarnou-se, do que dizer que a natureza divina assumiu carne humana. Porque a natureza divina, ela permaneceu intacta. Nosso irmão Tony, tá aqui, Tony Parafusos, né? Deus abençoe, irmão Tony. Ele já chegou aqui dando glória a Deus. Que maravilha, é muito bom. Então, veja bem, a natureza divina de Jesus, ela permaneceu intacta. Depois eu volto novamente com esse livro aqui. Eu quero dar uma caminhadazinha por dentro da nossa lição, escrita aqui pelo pastor Ezequias Soares, que eu acho um baita de um teólogo, de um homem de uma sapiência espiritual tremenda.
glória a Deus, um homem super estudioso também. Ninguém aprende sem estudar, não é? Ninguém aprende sem estudar. O pastor Ezequias, ele é um eterno estudioso da palavra, e quem quer aprender tem que ser assim. Você nunca vai ver nem um cientista, nem um doutor, nem qualquer área humana ou espiritual que ele não seja um eterno estudante da palavra de Deus. Júnior Monteiro está conosco aí, também assistindo a nossa aula da EBD online. Essa aula, volto a dizer, ela fica gravada, viu? Você pode mandar para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas também através deste ensinamento. O apóstolo João, como judeu monoteísta, olha aí, isso é importante saber, essa colocação. João, ele era um apóstolo judeu, e por ser judeu ele era monoteísta. João não cria em dois deuses. Ele foi criado ouvindo que o nosso Deus é o único. E João, ele começa escrevendo o evangelho que toma o seu nome, dizendo enarque, quer dizer, no princípio, enarque en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Você veja bem, meu irmão pastor Abel está ouvindo aí desde Curitiba, glória a Deus, que maravilha. A minha irmã Marta também está em Curitiba, viu? Nos assistindo, glória a Jesus. Veja bem, nós vamos ver, né, lá no final da lição, mas já dizendo aos irmãos aqui, que hoje existe quem? A Bíblia, tradução Novo Mundo, que é uma tradução, nós podemos dizer sem sombra de dúvida, que a tradução Novo Mundo, ela é uma tradução adulterada, né? Uma tradução que ela foi mexida, adulterada. E ela diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, com D minúsculo, é adulterado. Porque tanto aqui, teos, no princípio era o verbo estava com Deus, teos, Deus, como o verbo era teos, Deus. Então João, ele apresenta o Filho, o verbo, Deus, assim como o Pai. Obrigado, irmã Júlia Figueiredo, lá do sertão, né? Assistindo conosco também, nosso muito obrigado, glória a Deus. Saudação aí para os pastores sertanejos, pastor Zé Cavalcante, também sempre conosco, Deus abençoe. Muito bem, então João, ele era monoteísta. Aí está aqueles que dizem assim, aqueles que crêem na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eles têm três deuses. De forma alguma, nós não temos três deuses. Nós temos um só Deus, que manifesta em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não é? E tem uma coisa, não foi assim que lá no Antigo Testamento, não é? No Antigo Testamento o Filho era o Pai, como alguém diz, fazem uma salada grande. Não, o Pai, né, se manifestou com maior clareza no Antigo Testamento, mas o Filho estava lá também. Todas as vezes que a Bíblia fala do anjo, da face do Senhor, né, do anjo do Senhor, está falando de Cristo que se manifestou. Nós falamos na aula passada aqui sobre a Trindade, então nós não vamos voltar a tocar nesse assunto para não tomarmos o tempo devido de mostrarmos na Bíblia que Jesus é Deus. O primeiro ponto da nossa lição, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Olha, você pode dar o teu like, você pode mandar estrela, viu? Você pode fazer comentário, viu? O evangelista José Antônio, mesmo que eu sei que ele vai dar aula hoje, mas ele está aí um pouquinho conosco também. Nosso muito obrigado, glória a Deus. Meus queridos irmãos, você pode fazer comentário, você pode dar o teu like, você pode mandar estrelinha, você pode convidar outras pessoas para assistir a aula, não é? Porque você vai estar mandando
para o Facebook dizendo que esse conteúdo ele é importante. Então você que é um defensor da doutrina que Jesus é Deus, eu não estou aqui hoje com divagações, não estou aqui hoje contando história minha ou de outro, nós estamos falando o que a lição bíblica manda falar para que a gente ensine o nosso povo. Só tem uma maneira de libertar o nosso povo das seitas e heresias, é ensinando a palavra de Deus. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus. Não é que o verbo passou a ser Deus. O verbo já era Deus, lá no passado, remoto, quando ninguém existia, quando não tinha nada, mas o verbo, o Pai, o Filho e o Espírito já coexistiam. Você está me entendendo? Já coexistiam. Nunca chegou o momento que alguém disse assim, o Pai fez a Cristo, criou. Não. Essa doutrina de alguns textos pensados, ela é muito bem explicada, que vai ser explicada dentro da lição, não só dessa, quanto as demais. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Tomé, depois de um puxãozinho de orelha, não é? Que Jesus deu nele, ele reconhece em João capítulo 20, versículo 28, que Jesus era de fato Deus. Mesmo existindo na forma de Deus, olha o que o apóstolo Paulo, Filipenses 2,6 diz, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Quer dizer, mesmo ele sendo Deus, aqui fala, meus queridos irmãos, que Jesus ele tinha a mesma essência. O que eu quero dizer para você é que o nosso Deus, viu? O nosso Deus, ele existe em três pessoas. Se você tirar o Pai, né? Deus Pai é Deus, mas ele não é Deus Filho. Deus Filho é Deus, mas ele não é Deus Pai. Deus Espírito Santo é Deus, mas ele não é Deus Filho e nem Deus Pai. O Deus Filho não é Deus Espírito Santo. Então, as três pessoas que compõem a Trindade, então aí eles formam de fato aquilo que nós chamamos de Theos, Deus, que sem um não existiria Deus. E eu mostro isso, não é, na molécula de água, que é H2O. Tem que ter três moléculas, oxigênio e hidrogênio, para que se forme uma molécula de água. Eu creio que é um das analogias mais perfeitas, né? Você pega uma molécula de água, ninguém vai dizer que é duas moléculas de água, é uma molécula de água, mas nessa molécula de água tem três, né? Hidrogênio e oxigênio. Glória a Deus. Então, queridos, vamos à frente com a divindade de Jesus, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, Colossenses 2,2. A Bíblia, irmão, ela não questiona, será que Jesus é Deus? Será que ele é? Vamos provar. Não, a Bíblia chega dizendo. Nosso irmão Joaquim também Silva conosco, Araújo, o Rezoe, Rezoe aí conosco, obrigado pela a vossa presença na nossa sala de aula, aqui da sala de aula da EBD online, com o pastor Daniel Nunes. Muito obrigado. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui Paulo chama ele de grande Deus. Em 2 de Pedro 1:1, diz assim, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele é Deus e ele é Salvador, não é? Porque Jesus, ele não somente é Deus. A irmã Edisonete Nunes da Silva
minha querida irmã, também conosco, lá do nosso Curimataú paraibano. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe em Cristo Jesus. Então, Jesus não somente é Deus, mas ele também morreu na cruz do Calvário como homem, derramou seu sangue como homem, e o sangue de Jesus Cristo está escrito lá em 1 João 1, glória a Deus, nosso irmão Nildo Abiapino assistindo também conosco. Deus abençoe, meu querido, você, toda a família Abiapino, família muito querida nossa, que nós conhecemos há mais de 40 anos, glória a Jesus. Muito bem, queridos e amados irmãos, diz a palavra de Deus ainda em 1 João 5,20, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Queridos, não tem dúvida. Eu poderia parar, fechar aqui a revista, fechar a Bíblia, mas vamos adiante mostrando mais sobre a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seus atributos absolutos. Os atributos de Jesus são perfeições próprias da essência de Deus. Olha bem, os atributos são perfeições próprias da natureza, das próprias essências de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis. Por que incomunicáveis? Porque os atributos de Deus, eles não são agora comunicáveis ao homem. Por quê? Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Primeiro, onipotência. Deus, ele é todo poderoso, ele é todo potente. Ele pode todas as coisas. Segundo, ele é eterno. Não houve um tempo que ele não existisse e não haverá um tempo que ele não existirá. Coloque isso na sua cabeça. O que é a eternidade de Deus? Nunca houve um tempo que ele não existisse e nunca haverá um tempo que Deus não exista. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo, o Filho e o Pai, ou o Filho, o Pai e o Espírito Santo, ou o Filho, o Pai, o Espírito Santo e o Pai, a Trindade. Nunca houve um tempo que essa Trindade, que esse Deus uno e ao mesmo tempo triuno não existisse. Ele sempre existiu e sempre existirá. Na verdade, que Deus não existe, Deus é. É melhor dizer assim, Deus não existe. Se alguém falar para você, Deus existe, diga não, Deus não existe, Deus é. E pronto, Deus é, em todo tempo Deus é, porque Deus ele é presente dos presentes, né? Existe o passado imperfeito, não existe o presente, o passado imperfeito, é o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, né? Mas não existe, até onde eu estou lembrado, né? E não existe o presente mais do que perfeito. Mas deixa eu dizer para você, Deus, ele é o presente mais do que perfeito. Porque ele é presente em todo tempo, toda hora, todo momento, e ele é um presente que foi presente e é presente e será presente. Então eu gosto de dizer que Deus, ele é mais presente do que nós. Você que está se vendo no espelho, se vendo na foto, se vendo, que está me vendo aqui agora por essa tela. Deus, ele é mais presente do que isto, porque tudo aquilo que eu falo pode ficar no passado, mas tudo que Deus é, que Deus faz, que Deus age e que Deus fala, nunca será passado. Como prova disso é a Bíblia Sagrada, que foi falado por obra inspirativa do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia Sagrada, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, segunda-feira. A Bíblia, ela é atualíssima. Então Deus, ele é um Deus presente, como tem um hino, Deus presente está conosco. Então Deus sempre será presente. Então vamos estudar a eternidade de Deus. Depois nós vamos ver a onisciência de Deus. A onisciência quer dizer aquele que tudo sabe. E a onipresença, acabei de falar da presença dele, não é? E
Então nós vemos aqui que são os atributos incomunicáveis de Deus. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Pastor João José, creio que está lá no Recife, mas está nos assistindo. Nosso irmão Geilson Machado também assistindo a nossa live. Muitos irmãos aí conosco. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Senhor pela vossa presença. Muito bem. A onipresença é o poder de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Só Deus pode fazer isso. Ele está aqui comigo, está aí com você, está em todo lugar, em todo o cosmos, em todo o universo, em todo o mundo, né? Céus e terra é tomado pela presença gloriosa de nosso Jesus. E a palavra de Deus dá todas essas qualidades para o nosso Jesus. Então Jesus é Deus. O segundo ponto da nossa lição, aqui já começa falando da heresia que nega a divindade de Jesus. E a primeira heresia que é apontada aqui é o arianismo. E eu quero tomar aqui a página, primeiramente a página 59. A página 59, para mostrar quem era Ário, né? Quem foi Ário? Ário, de onde vem o arianismo. Ário viveu de 256 a 336 depois de Cristo. Foi presbítero em Alexandria entre o terceiro e o quarto século. O terceiro e o quarto séculos. Ensinava que Jesus era um ser criado. Olha o que Ário vem ensinando. Heresia, né? Que Jesus foi um ser criado e que não dispunha de nenhum dos atributos incomunicáveis. Esses atributos que eu acabei de falar, não é? O Ário, hereticamente, dizia que ele não tinha esses atributos incomunicáveis que são do próprio Deus, como onisciência, onipresença e onipotência. Ele nem mesmo era eterno, disse Ário. Ário foi excluído como herege em 321 depois de Cristo, por causa das suas ideias heréticas. As igrejas do Oriente aceitaram a tese dele, que acabou recorrendo da sua própria exclusão, mas foi banido no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Ário foi exilado na Gália e morreu no dia em que voltaria a comunhão da igreja em Constantinopla. Você veja que coisa? Ário morreu no dia que ia voltar a comunhão da igreja. Parece assim, Deus não permitiu Ário voltar à comunhão da igreja por tantas heresias que Ário pregou. Para Ário havia somente uma pessoa na divindade. Acerca desses movimentos, nós discordaremos, diz aqui o pastor Brunelli, mais adiante. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que Ário foi um homem muito perigoso, que semeou uma erva tremendamente daninha, né? Uma erva tremendamente daninha na igreja do Senhor, não é? No início da igreja de Deus. Ele semeou uma erva daninha e por isso mesmo ele foi excluído, né? Ele foi excluído. E então, queridos irmãos, no dia que ele ia voltar à comunhão, ele morreu. O dia que ele ia voltar à comunhão, ele morreu. Deus não permitiu, porque ele foi um homem herético, né? Ele foi um homem herético. Deixa eu ver aqui, agora a página 387, é a página que nós vamos estar vendo aqui, viu? Página que nós vamos estar vendo aqui, página 387, não é? 387, sobre o arianismo ainda. Os arianos afirmaram um tipo de trindade composta de 3 seres divinos. Olha o perigo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo que somente um deles era verdadeiramente Deus. Continuou na sua profissão de fé a afirmar de modo inequívoco que somente o Pai é sem princípio
e que o Filho, embora seja uma criatura grandiosa, que compartilha de muitos atributos de Deus, não existia antes de ser gerado pelo Pai. Isso é mentira, isso é heresia, né? Isso é mentira e heresia. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que de fato nós temos aqui a história de Ário, viu? Aqui está Memórias, né? 24 CG está assistindo. Muito obrigado aos irmãos que estão assistindo aqui conosco, né? Vitória França também está assistindo a nossa live da EBD. Então, já mostramos aqui sobre Ário, né? Ário e seus seguidores pensavam nas Escrituras, aqui e acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. E aqui o pastor Ezequiel Soares, ele diz, segue algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios 8 e 22, aqui da Septuaginta. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Houve um tempo em que o Filho não existia, né? Outra passagem favorita era, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Com isso, ignorava todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Então eles pegavam esses textos, não é? Eles pegavam esses textos e pensavam eles para tentar provar a sua heresia. Aí o pastor Ezequiel pergunta, como solucionar a controvérsia? Ele mostra que em Provérbios 8 e 22, a palavra criou, na Septuaginta, do verbo hebraico canã, obter, adquirir, criar. Esse verbo significa obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada não é canã, mas é bará, ou baran. É uma palavra até ruim de falar, não é? Então é essa expressão que é criar do nada. Como em Gênesis 1 e 1, e criou Deus. Aqui não é do verbo canã, mas do verbo bará, não é? O texto de Colossenses 1 e 15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelo escritor sagrado como sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. É isto. Jesus não é o primeiro porque ele foi criado, ele é o primeiro porque ele é preeminente. Você está me entendendo? Não é porque ele não é o primeiro, ele é o primeiro porque ele é o primeiro mesmo, ele é o primeiro em tudo. Mas não porque ele foi criado, é porque ele tem preeminência, é porque ele tem importância, viu? Ele tem prioridade, então ele é o primeiro. Eu nunca posso querer ser o primeiro, Jesus é o primeiro em tudo, em tudo. Glória a Deus, ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus, João 17,3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos o quê? Somos um. Eu e o Pai somos um. Deixa eu trazer alguma coisa mais aqui da coleção de Brunelli. Eu acho muito importante esse livro. Diz assim, ó, Ário não era capaz de reconhecer a divindade absoluta que há em Jesus, razão pela qual perdeu muito de seus adeptos. Contou também com o enfrentamento de Atanásio, o qual afirmava que o Filho é da mesma substância do Pai. Um dos pais da igreja, por nome Atanásio, nosso irmão Osmar Gomes conosco, o Wesley e Elinete Ferreira também aqui de Monteiro, estão conosco aí. Então veja bem, um dos pais da igreja,
que foi Atanásio, que viveu de 296 a 373, são todos pais que passaram pelo Concílio de Nicéia. Estes homens, eles defenderam a deidade, a divindade de Cristo, como Jesus sendo Deus. Então ele foi um dos ferrenhos apologistas que defendeu diante das heresias de Ário, não é? Dos arianos. Na tentativa de dissipar a contenda, o imperador Constantino convocou um concílio na Nicomédia. Esse concílio ficou conhecido como o Concílio de Nicéia, instalado em 19 de junho de 325. Seu objetivo era condenar erros doutrinários que algumas igrejas vinham cometendo debaixo da influência de Ário. Olha, irmão, veja bem uma coisa. A heresia, ela é igual erva daninha. Ela cresce mais do que a planta. Se você não matar, se você não aplicar o veneno, se você não aplicar remédio, a heresia cresce mais do que a planta. Então é preciso que estejamos atentos, porque se você me perguntar, os adeptos de Ário morreram? Não, estão vivinhos aí da Silva, viu? Estão vivinhos, ensinando o que não convém. Nosso irmão Joel Ferreira, conosco aqui. Glória a Deus. Joel Ferreira, eu não sei se esse irmão Joel Ferreira aqui é o filho de irmã Lourdes Ferreira de Monteiro, não é? Que mora ali pelas bandas do Ceará, eu não sei. Se for, me diga aí, né? Se não for, você também me diga em nome de Jesus. Mas obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito bem, vamos prosseguindo aqui na nossa revista agora e deixa eu ir para o último ponto, não é? O último ponto. A verdade é que em 325, no Concílio de Nicéia, as ideias heréticas de Ário foram colocadas por terra. Ário realmente ficou excluído da igreja e, como eu falei há pouco, no passado, no dia que ele ia ser recebido em comunhão da igreja, ele morreu. Ele morreu. Não foi recebido pela comunhão da igreja e por isso morreu excluído desta comunhão, e não era por pouca coisa não. O pecado de Ário foi porque ele levou a muitos ao pecado da heresia, pregando, dizendo que Jesus não era Deus, dizendo que Jesus, ele era um Deus criado e que ele não tinha os atributos da deidade, os atributos incomunicáveis da deidade. Por isso mesmo, ele foi banido da igreja. O terceiro e último ponto, implicações do arianismo na atualidade. É o que eu disse. Será que agora, na atualidade, nosso irmão Jussiano Silva de Assis está também conosco, assistindo a nossa sala de aula, tá uma bênção, viu? Eu quero dizer para os irmãos que nós estaremos aqui, se Deus quiser, todos os domingos, por esse horário de 8h30. Avisa os demais irmãos, irmão José Silva também conosco aí. Obrigado, irmão José Silva. Obrigado você e todos que estão conosco. Eu quero dizer a vocês que todos os domingos eu vou estar aqui na escola dominical a partir de 8h30. Aqueles irmãos que não puderam ir para a igreja, que por algum motivo não estão frequentando a escola dominical, alguém que está até no serviço, outros que estão em sítios distantes, ou alguém que está doente, ou você que não tem o costume de ir na escola dominical, mas que quer assistir, estamos aqui trazendo a mesma lição de adultos, trazendo o conhecimento profundo da palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que você comunique isso às demais pessoas, mande essa aula para alguém que você sabe que precisa de aprender um ponto tão vital da vida cristã como essa. Implicações do arianismo. E se você não me segue, começa a me seguir aí no Facebook, vai lá para o Instagram, siga também. Eu tenho também no TikTok, você pode me seguir no TikTok também. E lá no YouTube, Palavras de Vida e Paz. Palavras de Vida e Paz no YouTube. Terceiro ponto, implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo, eu falei para vocês. Tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto
por meio de uma versão exclusiva da Escritura, denominada a tradução do Novo Mundo, que são as testemunhas de Jeová, né? Nós não precisamos esconder aqui. São as testemunhas chamadas Testemunhas de Jeová, viu? Que eles usam essa tradução, que eu gosto de dizer que é uma tradução adulterada da Bíblia. Adulterada da Bíblia. O Charles Taze Russell, ele adulterou a Bíblia e ele fez a tradução do Novo Mundo, tirando versículos, diminuindo outros, alterando outros, para que batesse na ideia do arianismo, não é? Do arianismo. Como em João 1:1, Deus aqui, quando fala Deus para Jesus, ele coloca com um D minúsculo. Irmã Rosana Ferreira, obrigado pela sua presença aqui conosco. Glória a Deus. Com o D minúsculo, visto que o texto correto a palavra era Deus, quer dizer, o Logos era Theos, era Deus, ou o Verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é Salvador Jesus Cristo. Veja bem que eles vão, viu? Eles vão adulterando o texto, né? Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução Novo Mundo diz do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, né? Onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então, irmão, essa tradução Novo Mundo, se alguém lhe oferecer, não queira, viu? Eu tenho ela em casa para que eu possa conferir os erros dela com as verdadeiras Bíblias. Mas se você não tem firmeza doutrinária, é melhor que você nem veja, viu? Você nem veja. Daniel Pontes Tubista está assistindo, viu? É músico, né, irmão? É músico, toca tuba, viu? Uma bênção. Os movimentos orientais, aí vem também, juntamente com esses movimentos que usam a Bíblia, vem os movimentos orientais, né? Como que negam a Trindade, negam a divindade de Cristo, negam até que Jesus veio realmente em carne. Há movimentos que dizem que Jesus teve só uma aparência, né? Os docetistas, eles creem que Jesus teve só aparência. Quem morreu lá na cruz foi um fantasma, não é? Não foi o Jesus que nasceu da Virgem Maria. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual. E é uma das inúmeras encarnações do Krishna, desse profeta que é pregado pelos Hare Krishna. Outros grupos, Jesus do Alcorão, né, é um mero mensageiro. Muitas pessoas dizem, não, os muçulmanos, eles lêem o Alcorão e eles crêem também em Jesus. Não, de forma alguma. Jesus não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhece a sua singularidade. Jesus é singular, irmãos. Não tem ninguém que possa ser comparado a Jesus. O Jesus dele não passa de mais um médium ou de um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Vamos ler um versículo aqui a respeito de Jesus? Vamos para Efésios capítulo 1 e versículo 21. Efésios capítulo 1, versículo 21. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Falar, né, irmãos? Falar bastante. Olha aí. Efésios capítulo 1, 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no século vindouro. Então Jesus, ele é
singular. Glória a Deus. Vamos ver aí em Hebreus capítulo 7, versículo 26. Abra a tua Bíblia aí comigo. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Diz a palavra de Deus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ei, você já viu um negócio desse? Mais sublime do que o quê? Os céus. Os céus é sublime? É. Mas Jesus, ele é mais sublime do que os céus. Muito bem, eu tenho aqui ainda uma palavra para trazer aqui, que é no livro 2, e página 63, da coleção que eu estou aqui ensinando com ela. Veja bem, o irmão Armstrong está citando Romanos 9,5. É isto, Armstrong? Romanos 9,5. Ele citou, eu vou ler, deve estar dentro, né, do nosso tema que estamos falando aqui. Romanos capítulo 9, versículo 5. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Olha aí que texto maravilhoso. Obrigado aí, irmão Amerson, pela sua participação. Viu? O Deus bendito eternamente. Esse eternamente aqui quer dizer que ele não tem princípio e nem fim. Ele é, viu? Ele é. Eu quero concluir, meus amados irmãos. A lição passou rapidamente, né? Já faz 1 hora que eu estou aqui ministrando essa lição. E eu quero concluir com uma palavra aqui do pastor Brunelli, desta coleção, Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida, volume 2, de Walter Brunelli. Veja bem, diante do testemunho das Escrituras, somos confrontados pelo antigo trilema. Olha aí, escute isto, não sei se você já viu essa expressão. Pelo antigo trilema. Ou Jesus é Deus, escute isso, ou um mentiroso, ou um lunático. Uma pessoa que reivindica ser o Deus, Criador, Todo-Poderoso, não pode ser um grande mestre de ética e espiritualidade. Normalmente, ao encontrarmos uma pessoa que diz ser Deus, nós o colocamos em um hospital psiquiátrico ou denunciamos como mentirosa e fraudulosa. Não o aceitamos como uma pessoa sábia e bondosa. Não devemos tratar Jesus de forma diferente. Ele ou merece nossa compaixão como louco, ou nosso desprezo como uma fraude, ou nossa adoração como Deus verdadeiro. Ou você adora a Jesus como Deus verdadeiro, ou tem a ele como lunático. Como a Bíblia afirma, esse versículo aqui citado pelo meu querido irmão Armstrong, 9,5 de Romanos, que ele é o meu Deus eternamente, eu creio que ele é Deus. Ele não é um Deus de D minúsculo, ele não é um Deus criado pelo Pai, ele possui os atributos incomunicáveis, porque ele é onisciente. Como é que ele ia dizer para Pedro, Pedro, vai no mar, lança o anzol, pesca o peixe, na boca dele tem dinheiro. Como ele ia saber isso se ele não fosse Deus? Como? Me diga. Como ele ia dizer para Pedro, lança a rede do lado direito, e Pedro lançou e trouxe 153 grandes peixes, se ele não fosse Deus? Como ele ia dizer para os seus discípulos, vão, e vocês vão chegar, quando chegar na aldeia tem um jumentinho preso, vocês vão tirar o jumentinho que está preso,
Quando vocês soltar o jumentinho, alguém vai chegar e vai dizer: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão dizer: o mestre precisa dele e ele vai deixar vocês vir. Como ele ia saber disso se ele não fosse Deus? Como ele ia andar sobre as águas se ele não fosse Deus? Como ele ia acalmar a tempestade se ele não fosse Deus? Como ele ia perdoar o pecado do paralítico se ele não fosse Deus? Então a Bíblia fala que ele é Deus, então eu vou adorando a ele. Mande essa aula para mais pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas. Quando for domingo que vem, se você puder, anote. Nós vamos estar estudando o filho é igual com o pai. Lição 6, 9 de fevereiro. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Pai, muito obrigado por esta aula. Senhor, e pelos irmãos que estiveram comigo e muitos que vão estar assistindo esta aula. Obrigado, Senhor, por mais uma vez ser usado por Ti para esclarecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a todos que mandaram mensagem me parabenizando pelo meu aniversário. Que Deus abençoe. Forte abraço a todos, no nome de Jesus.